E a China que respondeu de novo os Estados Unidos, mas já vou avisar vocês que tem que olhar os dois lados. Os dois lados. A China falou que vai taxar a partir do dia 10 de fevereiro agora os Estados Unidos em alguns produtos importantes. E os Estados Unidos já tinha falado isso, que ia taxar o Canadá e o México em 25% e a China em 10%. Importante destacar, em relação ao México e ao Canadá, os Estados Unidos voltou atrás. O Donald Trump voltou atrás dessa taxação. Na verdade, ele adiou essa taxação por cerca de um mês, falando que, dando um parecer para o Canadá e para o México, para o Canadá e o México cuidarem da fronteira entre os países. Então, esse é um ponto importante. Então, o Canadá e o México têm a responsabilidade aí, do ponto de vista do Trump, de cuidar da fronteira, de ver o que eles podem fazer. E o Trump deu esse mês aí, né? Mas, na verdade, ele cedeu à pressão depois que Canadá e México falaram que também iam taxar os Estados Unidos. Só que com a China isso não aconteceu. Com a China ele manteve aquela taxação de 10% que ele tinha falado, e a gente falou aqui em vídeo anterior. A China hoje respondeu. Vamos ver aqui então o que está acontecendo. Já vou abrir aqui nossa apresentação. Então é o seguinte, você tem que olhar para os dois lados, tá? Não é só do lado da China, nem só do lado dos Estados Unidos. É dos dois lados, porque isso pode ter impacto ou não forte dos dois lados. O que está acontecendo? A China anunciou tarifas para importações dos Estados Unidos, que irão valer a partir do dia 10 de fevereiro. Ela falou, a partir do dia 10 de fevereiro, a gente também vai taxar as importações que vêm dos Estados Unidos. E quais produtos seriam esses? 15% para carvão e gás natural liquefeito, certo? 15%. O carvão e o gás natural dos Estados Unidos serão taxados ao entrar em território chinês, 15%. Isso é para os Estados Unidos falar, tá? Então a gente vai ter que pagar esse imposto para poder exportar, né? E 10% para o petróleo bruto dos Estados Unidos, equipamentos agrícolas, que a China importa bastante, equipamentos agrícolas, e também automóveis, certo? Vamos lá, pontos importantes para se destacar. Primeiro ponto de vista chinês. A China é o maior exportador de produtos manufaturados do mundo. Então, assim, hoje, se você dá um bizu aí, né, chamado bizu, dá uma gerada aí na sua casa, você vai ver que tem produto para manufaturado chinês. Então, tem um aqui, meu celular está ali carregando, produto chinês. Então, olha equipamentos aí de computador, produto chinês. Então, a China é a maior exportadora. E ela é parceira comercial, a maior parceira comercial do mundo em relação aos outros países. 120 países são parceiros comerciais da China. Então, é muita gente que é parceiro comercial da China. Desses 120, muitos são tem a China como principal parceira comercial. Então, a China, ela está muito bem nesse conflito comercial, nessa guerra comercial que eu já falei para vocês que a China não chama de guerra comercial, os Estados Unidos chama, a China não chama, mas quem chama mesmo é a gente para poder identificar o assunto, certo? A gente para poder falar assim, não, é sobre guerra comercial. Só que parece que de vez a China não está chamando de guerra comercial, mas está entrando, falando assim, ó, vocês querem jogar, a gente sabe jogar também. Então esse é um ponto importante. Então ela é a maior exportadora de produtos manufaturados e é parceira comercial de cerca de 120 países no mundo. Ela está muito bem, isso aí é inegável. Aí do ponto de vista dos Estados Unidos, o impacto dessas taxações não deve ser um impacto profundo na economia dos Estados Unidos, mas tem um asterisco aí que acho que é importante destacar. Porque os Estados Unidos é o maior exportador de gás natural liquefeito do mundo. E a China representa só 2,5% das exportações dos Estados Unidos de gás natural liquefeito. Estou dando um exemplo para vocês. Ou seja, o impacto não seria tão grande do ponto de vista dos Estados Unidos. Tá? Não seria tão grande. Porém, então assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a economia chinesa e a economia dos Estados Unidos são fortes e continuam fortes frente ao mundo. Tá? Quando a gente está falando aqui que a gente usa esse termo de guerra comercial, a impressão que dá para muita gente que chega aqui é que alguém vai sair perdendo e vai ser derrotado e vai ter uma economia destruída. Isso dificilmente vai acontecer. A gente tem que ser pé no chão, certo? Eles estão disputando quem vai ser mais parceiro comercial dos outros países, quem vai ser mais que vai
os outros países, quem vai procurar mais, quem vai ser mais dependente dessa economia. Mas está muito longe da economia chinesa ser destruída. É uma economia em ascensão, certo? É uma economia em ascensão e está muito longe da economia dos Estados Unidos também ser destruída, que é uma economia que está aí há muito tempo. Passou por diversas crises ao longo do século XIX, mas principalmente ao longo do século XX. Eu já trabalhei isso com vocês em outros momentos, quando a gente, por exemplo, utiliza o conceito lá da crise de 1929, do crash da Bolsa de 1929. E dentro do conceito do capitalismo, o capitalismo ele está muito longe de acabar, não é isso. O capitalismo ele é flexível e se renova em relação às suas formas, às suas práticas, continuando sendo capitalismo. O que pesa, o que cai é a exploração do trabalhador. O capitalismo, uma coisa é certa, ele sempre vai cair na exploração do trabalhador. Existem formas, mas ele sempre vai bater nesse ponto, tá bom? Mas então ele está longe de acabar. A economia dos Estados Unidos está muito longe de acabar. Porém, para a gente só saber, porque esses vídeos que a gente tem feito de atualidades, principalmente quando se fala dessa guerra comercial, eu acho que a gente está ajudando aqui muitas pessoas aqui a entenderem o contexto mundial, né, essa ordem mundial, essa nova ordem mundial que a gente tem. Então, a perspectiva, tá, apesar dessas taxações da China não gerarem um impacto tão profundo agora nos Estados Unidos, essas taxações elas podem ser o início de um plano mais profundo da China. Um início, um aviso da China falando assim, ó, a gente também pode fazer o que vocês estão fazendo. A China foi tomar essas medidas depois que Canadá e México também falaram que iam taxar os Estados Unidos, e a China fala assim, ó, se vocês não pararem, a gente vai entrar também com mais medidas, que a gente pode ter outras medidas que possam ter um impacto profundo maior. Lembrando, é isso que eu falei para vocês, a China ela é a maior exportador de produtos manufaturados. O mundo consome produtos chineses. Vocês compreenderam? Então, isso pode ser só um aviso ou o início de um processo que pode ser mais profundo. É isso que a gente tem que olhar com a perspectiva dos próximos passos, sem necessariamente ficar falando da boca para fora. A gente não está fazendo nenhum tipo de previsão aqui, numerologia, nada disso. É olhando para o cenário atual, você tem que olhar para o cenário atual, ver a força que os Estados Unidos têm, que é muito forte, ver a condição da China, que também é muito forte, e olhar para frente, o que isso pode acontecer. Será que é mais um passo? Uma coisa é certa, taxas, ameaças, e por aí vai, né? Conflitos, relações diplomáticas abaladas ou não, a gente sempre vai ter enquanto existirem China e Estados Unidos. Isso aí, para mim, é inegável. A gente vai continuar tendo isso, tá bom? Porque a gente está vendo essa situação, tá bom? Então é isso, tá aí para vocês. A China, um ponto importante aqui antes, a China está entrando com um recurso, né, fazendo uma denúncia na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, para salvaguardar o direito à reciprocidade das relações comerciais, que segundo a China não estão sendo recíprocas, porque os Estados Unidos ele está ameaçando taxar, desrespeitando as leis globais, as leis internacionais de comércio. Simplesmente ele está falando, vou taxar todo mundo sem pensar na questão da reciprocidade. Tá? Então, a China está entrando com denúncias na Organização Mundial do Comércio contra isso. A gente sabe também que, se tratando de governo de Donald Trump, também não vai dar muita coisa não, né? Então a gente vai continuar tendo mais episódios, vocês podem ter certeza disso. E é isso. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, quais os próximos passos, o que vocês acham que pode acontecer. A gente sempre tenta ter aqui uma visão mais pé no chão do que está acontecendo, fazendo uma análise da conjuntura, sem uma análise catastrófica, ou uma análise, sabe, a China está destruindo os Estados Unidos. Está longe disso, não é isso, tá? Não é isso mesmo, de fato. Mas deixa aqui nos comentários. O que vocês acham? Eu falei, a China não é isso, mas a China está muito bem, tá? A China está muito bem na questão da economia internacional. E é isso, vou ficando por aqui. Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!